but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Abra sua Bíblia em Filipenses 3:7. Nós vamos falar sobre um cara que eu amo muito e que me confronta junto com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, todos os dias. Como eu aprendo com esse homem, meu Deus do céu. Um dia eu vou pedir, Jesus, deixa eu conversar com o apóstolo Paulo. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso agradecê-lo por ele me estapear todas as vezes que eu leio os livros que o Senhor confiou a ele. E Filipenses é uma dessas cartas onde Paulo está agradecendo a igreja de Filipos das ofertas que aquela igreja estava dando para ele, enquanto ele estava numa prisão romana. E falando sobre alegria em meio à prisão. É uma carta que fala o tempo todo de alegria, estando o apóstolo Paulo preso. Meu Deus! O apóstolo Paulo era alegre estando preso. Ele falava sobre alegria em servir, alegria em sofrer, alegria em crer, sobre alegria em dar. E nessa passagem de Filipenses 3, a partir do 7, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. O apóstolo Paulo era um homem renomado, era um hebreu, era um conhecedor das Escrituras, era um mestre.
mas também era um homem que perseguiu a igreja, matou a igreja em nome de Deus. E quando ele fala assim que, mas o que para mim era lucro, ele está falando dessas coisas. De todos os nomes, de todos os adjetivos, do seu sucesso, das suas realizações. Para ele, não importava mais. Para ele aquilo era uma perda, por causa de Cristo. Cristo para ele era muito maior do que essas coisas. Do que esses nomes, do que essas patentes. Para ele aquilo era perca por causa de Cristo. E ele fala, não, olha, é verdade. Eu considero tudo isso perda. Vocês estão entendendo que eu considero tudo isso como perda de fato? Por causa da sublimidade, por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo é muito maior do que todas essas coisas que me rodeiam ou que me rodeavam. Porque agora Ele é o meu Salvador, o meu Senhor. Então, eu considero tudo isso perca. Eu considero tudo isso, sabe o quê? Esterco. Lixo. Não serve mais. Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, eu prefiro perder todas essas coisas. E ser achado nele. Não tendo justiça própria. Que vem da lei, porque ele era um conhecedor da lei. E ele vivia baseado na lei. Então era olho por olho, dente por dente. Então ele perseguia os cristãos por causa da lei. Da sua própria justiça. E as escrituras dizem que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sujo, podre. Mas que ele estava ali mediante a fé em Cristo. Olha ela aí, a fé novamente. E a fé é muito mais, queridos, do que a gente crer em algo que Deus pode fazer por nós, nessa terra ainda. Mas é crer na sua ressurreição. É crer na sua morte. É crer que Ele é o Filho de Deus. É crer que o próprio Deus veio em carne e habitou no meio do seu povo. É muito mais do que isso. Sabe o que ele deseja? Conhecer a Cristo. Esse é o desejo de Paulo. Crescer no conhecimento de Cristo e no poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A comunhão dos seus sofrimentos. A comunhão nos sofrimentos de Jesus. Conformando-me com Ele à sua morte. Ele nos faz participantes da sua morte. Para que de algum modo, de algum jeito, eu e você, junto com o apóstolo Paulo, possamos alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, queridos, esses dias, quem me conhece sabe que eu sou meio chata com canções. Não é qualquer louvor que eu ouço não, tá? Eu sou muito cuidadosa com isso. Mas nessas últimas semanas eu até compartilhei uma canção com vocês no grupo. Vocês ouviram? Quem aqui ouviu a canção que eu compartilhei? Linda! Fazia muito tempo que uma canção não falava tanto comigo. E nessas últimas semanas eu só consigo ouvir essa canção e Cristo. Sabe? Do Alessandro Vilas Boas?
Tá vendo como eu entendo tudo? Que fala da beleza de Cristo, da grandeza de Cristo. E agora mesmo nós estávamos ouvindo Hebreus 1, né, Max? Que também fala de Cristo. E eu meditei tanto esses dias nessas canções. O Senhor falou tanto comigo sobre a grandeza do nosso Deus. Sobre quem de fato é Cristo. Sobre como nós somos moídos por Ele, transformados por Ele. Como pode um homem como o apóstolo Paulo, assassino, assassinava em nome de Deus, falar essas coisas, ministrar essas coisas, escrever essa carta de alegria em meio à prisão, de gratidão. E nós? E nós, como ficamos nisso? Segundo Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo entendia isso, que a justiça vinha do Senhor, que o que ele tinha vinha do Senhor. O apóstolo Paulo teve os seus olhos abertos para enxergar a beleza de Cristo. Ele teve os seus olhos abertos para os céus e fechados para o mundo. Ele em Atos 9, 3, seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E essa última canção que nós ouvimos agora, que fala que nós somos iluminados quando olhamos para Jesus. Que nós precisamos olhar para Jesus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Quem foi esse que Paulo encontrou no caminho para Damasco? Quem era essa luz que fez Paulo cair por terra? Quem é essa luz que deu uma rasteira no assassino da igreja e o tornou um apóstolo para servir a igreja? Meu Deus, que grandeza é o nosso Deus, que pegou um homem impuro, com as mãos sujas de sangue do seu próprio povo, e falou: vem aqui, porque você vai salvar esse povo para mim, porque você vai levar o evangelho para os gentios, porque você vai ser preso por amor a mim.
Quando Paulo olhou para Jesus, ele não enxergou mais nada. Literalmente, quando Paulo olhou para Jesus, ele não enxergou mais nada. Ele precisou ser conduzido até a cidade. E ali, o Senhor começou a restaurar um homem, por amor ao seu povo. E aí o Senhor falou assim para mim: vai ler o livro de Atos, filhinho, de Filipenses, filhinha. Não é só essa parte, não. Vai lá ler o livro de Filipenses, filhinha. E eu comecei a ler, queridos. Já li esse livro inúmeras vezes. Mas eu comecei a ler esse livro tão pequeno, de 4 capítulos. E eu fui alcançada por essa luz. Eu fui alcançada pela misericórdia de Deus. Quantos de nós, queridos, não estamos agindo como Paulo, antes de ver essa grande luz? E aí eu comecei a ler e comecei a chorar. E comecei a pensar na minha vida. E tem uma parte aqui no versículo 1, a partir do 18, que diz assim: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Em nada serei confundido. Ali havia alguns homens que estavam se aproveitando do Evangelho, querendo pregar o Evangelho de qualquer jeito, por inveja, por contenda. E ele falava: o que me importa? Me importa que falem de Cristo. No 20, ele: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Aí aqui já deu uma pontada. Cristo será engrandecido no meu corpo, seja para a vida, ou seja para a morte. Meu Deus! Meu Deus! Cristo será engrandecido, seja eu vivendo, seja eu morrendo. O que importa é Cristo ser engrandecido. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. A minha vida, eu vivo em Cristo. Então pouco me importa se é para a vida ou para a morte, porque morrer também é lucro. É mais lucro ainda, porque ele vai encontrar o rei. E no 22 ele diz: mas se viver na carne me der fruto da minha obra,
Prestem atenção no que ele está falando. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Se tiver que viver para dar fruto, e agora? O que eu escolho? Viver por amor ao Evangelho ou morrer por amor a Cristo? Oh, que dúvida cruel, Fábio. E ambas escolhas, o centro é Cristo. O centro da vida de Paulo é Cristo. 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Viver para Cristo ou morrer que é lucro? Que apertado que é. Essa escolha, que escolha difícil é essa? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Opa, ele tinha um desejo. Ele tinha um desejo de encontrar a Cristo. De morte, não uma morte suicida, mas uma morte de encontrar o seu Senhor definitivamente. De estar com Ele definitivamente. Não que a gente não esteja, mas ainda não. Sim, mas ainda não. Porque nós vivemos pela fé, não é? E pela fé nós já estamos com Cristo. Mas se Ele morresse, de fato Ele estaria ali. E esse, de fato, era um desejo dele. Porque é melhor estar com Cristo do que estar em infinitas prisões, sofrendo como o apóstolo Paulo sofreu. E aí ele continua, porque isto é ainda melhor que viver. Morrer é ainda melhor que viver. E a gente tem tanto medo da morte, não é? Mas para Paulo, morrer era ainda melhor que viver. Porque ele se encontraria com o seu Senhor. Mas ele continua o seu raciocínio. E aí o Senhor me esmagou assim. Mas julgo mais necessário. Eu julgo que é mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Gente, isso é tão sério. Para nós, que somos pastores, líderes, isso é tão sério. Ele fala, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E esse ficar na carne, queridos, não é em pecado não, tá? É ficar vivo, fisicamente. Por amor de vocês, corpo de Cristo, eu prefiro morrer aos pouquinhos nas cadeias, nas prisões. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, por tão pouco a gente quer largar tudo, não é? Por tão pouco a gente quer largar a nossa família, a gente quer largar a igreja, o ministério, a vida com Cristo. Mas aquele assassino de igreja, assassino de cristãos, teve um encontro com o Senhor.
ele viu uma luz, que é Cristo. E aquilo transformou toda a vaidade dele. Transformou toda a justiça própria dele. Transformou ele de um assassino a vivificador. Se é que eu posso falar isso. Porque através de Paulo, quantas igrejas foram levantadas. Quantos homens e mulheres foram alcançados. Quantas cidades. Quantos lugares. Porque ele julgou ser necessário, por amor deles, ficar na carne. Permanecer vivo. E ele continua no 25. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Não vai ser extenso hoje, mas é também um pouco do que a Camila compartilhou, sobre por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, a forma que nós estamos conduzindo as coisas, a forma como nós estamos fazendo as coisas. Será que nós estamos fazendo nessa confiança de Paulo? Sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo. Do vosso gozo. Não do meu gozo, mas do vosso gozo. Para proveito de vocês. Não do meu gozo, mas proveito de vocês. Para que vocês vivam. Para que vocês encontrem o Senhor. Para que vocês encontrem essa mesma luz que eu encontrei no caminho de Damasco. Para mim, era melhor morrer e ter logo com o Senhor. Porque é uma vida árdua, é uma vida dura viver em cárceres, apanhando, sendo afrontado, sozinho, com frio. Mas eu prefiro isso por amor a vós. Será que eu e você temos coragem de fazer isso? Porque essa é uma vida de abnegação. É uma vida de negar a sua própria vida. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. E essa não é uma morte categórica. Essa é uma morte do nosso eu. Essa é uma morte do meu eu. Será que eu e você temos essa coragem? Será que eu tenho essa coragem? E ele continua no 26. Para que a vossa glória aumente. Por mim, em Cristo Jesus. Pela minha nova ida a vós. Porque ele queria voltar a se encontrar com eles. Será que Cristo está sendo engrandecido no meu corpo? Será que Cristo está sendo engrandecido no nosso corpo? Quando eu falo corpo, eu falo o corpo de Cristo. Como um corpo, mas como membros desse corpo. Viver é Cristo. Viver é Cristo.
Viver é Cristo. E morrer é lucro. Então eu escolho viver na carne para que vocês desfrutem. Para que vocês o conheçam. Para que vocês tenham um encontro com essa luz. Sabe, queridos, esse viver na carne do apóstolo Paulo, que é um viver de serviço, de abnegação, de entrega, por amor ao próximo, traz fruto. E talvez vai ser um fruto que você não vai comer. Porque tem árvores que elas demoram a dar frutos, né? Tem árvores que os nossos avós plantaram e eles não comeram. Mas eu comi, a Valentina comeu. Mas são frutos para a glória de Deus. E eu coloquei esse título de hoje, não vai ter pop-up hoje, de que o Pai já nos deu tudo. O Pai já nos deu tudo. O Deus Pai já nos deu tudo que a gente precisava. Paulo, apesar de viver preso, encarcerado, muitas vezes com frio, sem seus livros, sem um companheiro, ele tinha tudo o que ele precisava. Cristo. Cristo é tudo o que eu e você precisamos. A gente só precisa olhar para Ele. Porque quando a gente olha para Ele, querido, as nossas mazelas caem por terra. As minhas dificuldades caem por terra. Os meus medos caem por terra, o meu desânimo cai por terra, a minha frieza cai por terra, a minha vontade de abandonar cai por terra, porque quando eu olho para Cristo, eu vejo a perfeição, eu vejo o esplendor da glória de Deus. A gente vê a representação exata do Deus vivo, do Deus Pai. E a gente não permanece do mesmo jeito. A gente não fica do mesmo jeito. A gente passa a ver as coisas pela ótica de Jesus. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor, ele já não enxergava mais o mundo como ele o via antes. Ele passou a enxergar como Cristo enxerga. As escamas que estavam nos olhos dele caíram. E ele passou a enxergar através de Jesus. Então, o que escolher? O que você vai escolher? O que nós vamos escolher? E aí esse homem, que continua falando lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Gente, como é que um homem que está preso, está mandando uma carta para uma igreja que está livre, que está fora, que pode ir para lá e para cá, ok, havia as perseguições, mas eles não estavam de fato encarcerados como Paulo estava ali. Como pode um homem desse falar, alegrai-vos no Senhor?
para mim e para você. Que vamos trabalhar, que temos a nossa família, que temos liberdade ainda de ir e vir. Como que um cara desse fala isso para mim e para você? Como que a gente consegue? Gente, eu não consigo. Eu fico abismada com o que Deus fez nesse homem. Eu fico, cara, que Paulo viu que transformou ele nesse homem. O que Paulo viu que transformou ele nesse homem? Porque ele viveu uma vida inteira na igreja. Ele viveu uma vida inteira conhecedor da Torá. Hebreu de sangue, circuncidado, obedecia toda a lei. O que fez esse homem ser transformado num tombo? O que Paulo viu que nós não estamos enxergando? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa que as escamas caiam dos nossos olhos. A gente precisa tirar o véu. A gente precisa que o Senhor tire a venda dos nossos olhos, para que a gente possa vê-lo. Como 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, contemplando o Senhor como nosso espelho. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe o que nós precisamos? Olhar para Jesus. Olhar para Ele como um espelho. Como um espelho, olhar para Ele, para a glória dEle, e sermos transformados, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, transformados. E esse é um lugar, queridos, que nós não podemos sair. Esse lugar de contemplação. E esse lugar de contemplação, não sou eu que vou te levar. Não é seu amiguinho que vai te levar. Você precisa ir. Você precisa ir a esse lugar. Eu preciso ir a esse lugar. Porque quando nós vamos nesse lugar, onde nós estamos face a face com o Senhor, olhando para Ele como um espelho, a gente consegue se ver. E quando a gente se vê, a gente vê o quão longe nós estamos de refletir a glória dEle. Isaías 6:1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
5: Então disse eu: ai de mim! Quando ele viu o Senhor, ele se viu. E ele reconheceu que, ai de mim. Ai de mim, estou perdido. Foi isso que Isaías viu. Eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele viu o Senhor, ele se viu. A gente precisa ir para esse lugar de contemplar o Senhor, porque é só lá, queridos, que a gente vai se enxergar. É só lá que o Senhor vai mostrar de fato quem nós somos. Então, no versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Sabe, naquela época, os sacrifícios eram cobertos por sangues de animais. Eles não eram perdoados. Eles eram encobertos, os nossos pecados. Mas aqui, olha só que interessante o que diz. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Quem Isaías viu? Quem Isaías viu que tem o poder de perdoar pecados? Não foi o sangue de um animal. Foi o Cordeiro vivo. O Cordeiro Santo. Foi Cristo. Cristo que ele viu. E quando ele viu a Cristo, os seus pecados foram perdoados. A sua iniquidade foi tirada. E aí ele diz lá no versículo 8, depois disso, olha o que aconteceu com esse homem depois disso. Depois que ele teve esse encontro com o Senhor, depois que a iniquidade dele foi tirada, os pecados dele perdoados, olha o que foi que ele disse. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, e continua dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, então, depois de ser transformado, diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ora, mas no mesmo capítulo ele não estava falando que ele era um homem de impuros lábios. Estava falando: ai de mim. Como que agora ele diz: ei, Senhor, me envia? O que foi que Isaías viu que o encorajou a ir? O que foi? O que vai ser que você vai ver? O que você vai ver para te encorajar a ir? Tudo o que nós precisamos, nós já temos. O Pai já nos deu tudo.
O que foi que Isaías viu que a gente não está vendo? O que foi que Paulo viu que a gente não está vendo? O que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego viram naquela fornalha? O que foi que eles viveram com Daniel? Jovens, bonitos, inteligentes, fortes, que viveram em pureza e santidade no meio da Babilônia. O que foi que eles viram? Quem é que estava com eles? Quem estava na fornalha com esses jovens, gente? A gente nem entrou numa fornalha. E a gente já quer desistir. Eu nem entrei numa fornalha. Medíocre que somos. É dura essa palavra, queridos, é dura. Mas não se engane, ela também foi muito dura para mim. Não é só para vocês que está sendo dura, está sendo dura para mim. O que foi que eles viram que eu não estou enxergando? O que foi que João viu na ilha de Pátimos? Mártire. Foi jogado numa bacia de óleo fervendo. Eu não estou nem com o dedo queimado. Mas ele viu o Senhor. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes estalares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, com neve. Os olhos como chamas de fogo. E os seus pés? Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a sua voz? A sua voz, a voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas não, meu irmão. Não temas olhar para o Senhor. Não tema ver o Senhor. Mas Van, eu preciso de tantas coisas. Não! O Pai já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. Cristo é tudo aquilo que a gente precisa. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo.
Você pode se colocar de pé, ou de joelho, ou deitar, sei lá, faz alguma coisa. Nós precisamos ver o que João viu, nós precisamos ver o que Isaías viu, o que Daniel viu, o que Sadraque, Mesaque e Abednego viram, o que João viu. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Isso, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza, qual a beleza, gente, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo, Cristo. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é de Cristo. Com o rosto desvendado, olhando para ti, Senhor, como espelho, sendo transformados de glória em glória. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, eu quero conhecer o Cristo. Beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, eu quero conhecer. Cristo,
precisa, nós já temos, é Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, Ele é a beleza do Pai. a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo.